10 perguntas que você quis fazer para ele e não fez. Começo perguntando uma coisa bem simples, Vanderlei. O Palmeiras tem Mundial? Oi? O Palmeiras tem Mundial? É bem simples, mas me permite eu não te responder. Porque a resposta, ela só interessa para dividir opinião, de o que fui contra ou a favor. Ela não traz nenhum benefício na resposta. Então eu não vou me permitir não te responder, porque é uma resposta como o Flamengo ganhou 87, foi o Sport. Qualquer resposta que eu dê, eu só vou receber críticas, 50% de crítica e 50% de elogio. Então eu respeito a tua pergunta, mas não cabe uma resposta para isso aí. Celso Cardoso. Vanderlei, quando você foi demitido na seleção em 2000, depois dos Jogos Olímpicos, você chegou a declarar que estava no lugar certo na hora errada. E deu a entender que talvez a verdade sobre essa demissão surgiria mais para frente. Hoje, passado tanto tempo, você pode revelar o que de fato ocorreu naquela demissão? Não está na hora de eu me aposentar. Quando eu me aposentar e que eu não tiver mais nenhum compromisso com o futebol, com certeza eu vou falar muitas das coisas que aconteceram naquele momento. O homem ainda vai para a seleção. Umas vocês sabem, outras vocês não sabem. Então acho que não é momento de se falar, até porque eu estou inativo então. Então eu prefiro deixar mais na frente. Então isso é algo que você ainda vai revelar? Eu vou falar com certeza absoluta. Porque quem passa por uma CPI, certo, como eu passei, não pode passar em branco, não falar nada. No momento certo eu vou falar. Alberto Helena Júnior. Eu ligo a televisão e ouço os companheiros falando lá assim, porque o time jogou no 2, 3, 4, 5, Ramal 38, DDD 15. Me diga uma coisa, essa decupagem de números, existe isso no futebol? Futebol de verdade, futebol de campo. A bola e 11 jogador contra 11 jogadores. Tem essa decupagem? Então, ou isso tudo faz parte do melê que é ali? É mais parte do mexelê. É. Assim, olha, o futebol é encaixe de um atleta com a qualidade do outro. Você vai encaixando, né? O Vampeta jogava de uma maneira, o Rincon de outra maneira, o Ricardinho de outra maneira. Então eu fiz um meio campo diferente. Aí o Miller jogava de uma forma, o outro, não vou dizer, o Ricardinho era uma maneira, o Marcelinho era de outra. Então esse futebol é um encaixe, né? Como se fosse uma orquestra. Um toca violão, outro toca piano, outro toca, entendeu? Mas quando a bola sai, quando a bola é tocada, que dá o início do jogo, você pode ver que isso tudo se muda. Elas mudam. Porque, por exemplo, o Vampeta faz uma ultrapassagem pela direita, tá certo? E chegando na frente com 4, 5 jogadores. Então 4-3-3 já foi para o espaço, porque você já mudou a história daquilo ali. Então você tem um início de uma formação tática. Agora, depois que a bola rola, essa formação tática, ela tem que ser modificada pelos próprios atletas para poder ter jogo de futebol, senão não tem jogo de futebol. Eles têm, inclusive quem trabalha comigo sabe disso, eles têm a liberdade dentro do campo de fazer as coisas que eles acham que podem fazer sem a minha influência, sem a minha necessidade de me perguntar. Porque isso é futebol. Agora, quando você arma 4-1, 4-1, aí vira robô, aquele negócio aí, obrigar o atleta a fazer aquilo ali, não é o Brasil. O Brasil é uma coisa diferente, é você fazer coisas diferentes, deixar o atleta, daqui a pouco o cara que está na direita, tá lá na esquerda, por quê? Porque ele quis ir lá, pô, o que eu posso fazer? Imagina você pegar o Garrincha e falar, o Garrincha vinha para dentro, metia cada pancada e foi artilheiro da Copa, não é isso? Da Copa do Brasil, né? 58, 62, principalmente 62. Então, quer dizer, eu acho essa coisa de 4-1, 4-1, eu me deixa um pouco nervoso, sabia? Eu fico um pouco nervoso porque acho que isso não funciona. É como se você me perguntasse, eu fiquei 1 ano e meio fora. Celso, se você me perguntar tudo que esses nomes, todos nós, vou te responder reativo, proativo, marcação alta, marcação baixa. Linha alta, né? Eu vou te responder tudo. Só mudaram os nomes, mas o futebol continua o mesmo, tá certo? Então é isso que a gente tem procurado falar. Aí os caras falam assim, não, o Luxemburgo não quer entender que o futebol mudou, que ele está ultrapassado. Não estou ultrapassado, o futebol não mudou. A tecnologia que chegou ao futebol está nos assessorando para nós termos um Vampeta, um Miller melhor preparado para entrar dentro do campo de futebol para jogar futebol. Mas o futebol não mudou, a essência do futebol não mudou, ela continua sendo jogo de futebol. Agora você tem 80 ações de alta intensidade, você tem atletas que não são mais aqueles
jogadores que eram franzinos, fraquinhos. Você hoje bota um atleta, forma um jogador de futebol, um atleta com condições de poder entrar dentro de campo e dar o máximo, entendeu? Essa é a grande mudança que teve no futebol. Chico. Marcelinho Carioca ganhou uma ação contra você. Foi uma ação justa, uma sentença justa? Acho que sim. Num programa dele, porque eu estava meio nervoso, ele entrou na justiça para poder pedir o direito dele, o juiz deu favorável a ele, certo? Houve ofensa, houve isso, aquilo, sem problema nenhum. Vampeta. Você comparou o nível do Campeonato Brasileiro com o das Campeões League. O que te leva a fazer essa comparação? O Campeonato Brasileiro é muito difícil de jogar. Nós temos 12 grandes clubes e mais 8 clubes centenários. Você tem 12 mais 8 centenários e na segunda divisão, quantos centenários também tem na segunda divisão? Então é um campeonato muito difícil de ser jogado, muito difícil. São 38 jogos, diferente da Champions, são 38 jogos de ida e volta, vai a cada adversário e volta. Eu acho que é um campeonato difícil. Agora, a Champions é um evento, né? Até falando de Champions, né? Saiu essa semana agora na matéria na UOL, fizeram lá a matéria do Luxemburgo lá, um jornalista, dizendo que eu saí do Real Madrid porque eu briguei com o Zidane num jogo lá contra a Juventus. Primeiro que o rapaz que fez a matéria nem idade para isso tinha, para poder saber se eu briguei com o Zidane. Nem perguntou ao Zidane se eu tinha brigado com o Zidane. Eu já falei aqui, inclusive no programa de vocês aqui, que eu perguntei ao Zidane, uma pergunta que eu acho que é inteligente e procede, porque eu tinha um jogo ganho, uma passagem para a fase seguinte garantida, faltavam 15 minutos para terminar o jogo, e o empate me favorecia porque eu tinha ganho no Santiago Bernabéu. O que aconteceu? Que eu tirei o Zidane, tirei o Ronaldo, botei o Guti e botei o Morientes. 2 caras de talentos, os 2 cansaram, o Zidane e o Ronaldo cansaram. Eu botei, a Juventus não me agrediu em momento algum do jogo. Não veio para cima de mim, era o técnico da Juventus. Quando eu tirei o Zidane e o Ronaldo, a Juventus adiantou a marcação, aí começou a voar em cima da gente, voar, e a gente não conseguia mais pegar na bola. E aí, Trezeguet fez um gol, foi para prorrogação lá, Trezeguet outro gol, eu fiquei eliminado. Aquilo ficou na minha cabeça batendo, como é que eu perdi uma classificação garantida? Aí eu chamei o Zidane e falei, Zidane, vamos bater um papo. O que eu fiz de errado aqui? Porque é impossível nós perdermos essa classificação ali, mister. Chamar de mister lá na Europa, mister, preste atenção. Se o senhor já estivesse aqui na Europa há bastante tempo, o senhor não ia perder essa classificação e nós íamos chegar até a final. Porque quando o senhor tirou a mim e o Ronaldo, a Juventus perdeu o respeito pelo Real Madrid. Então uma coisa que eu aprendi que eu não ia fazer mais, ele ia jogar de bengala dentro do campo, mas eu não tirava mais ele de... Aí o rapaz foi falar que eu fui perguntar ao Zidane, e aí o Zidane brigou, nada a ver, os caras têm que, para jornalista, eu acho que o cara tem que buscar informação, perguntar para a pessoa, liga pro